Bem-vindos ao programa de técnicas apresentado por Wolfgang Rudolf. Alô? Bem-vindos ao canal. Aqui estou novamente. Quero agradecer a todos aqueles que escreveram tantos comentários sobre as explicações que dou. Parecem que gostam muito disso e hoje vou me esforçar para dar uma boa explicação. Hoje quero falar sobre o absoluto e o relativo. Por suposto, relacionado a uma magnitude física. Hoje vamos falar sobre umidade. Se agora tentarmos encontrar a diferença entre umidade absoluta e relativa, começaríamos com algo fácil que todos conhecemos. Um colega comprou um telefone novo e perguntei de tamanho era. Então falou, não sei, é relativamente grande. E eu perguntei quanto é relativo. E falou mais ou menos assim, com isso. Isso não me diz nada. Então falei, você não pode me dizer o valor absoluto? E respondeu, eu teria que medir. Agora podemos dizer absolutamente que este telefone tem 15,67 ou algo assim de centímetros de altura. É relativamente grande, mas essa é a diferença. O relativo sempre se refere a algo. Por exemplo, a pessoa que comprou que diz, para mim é relativamente grande. Ou alguém que tem as mãos, assim diz, é relativamente pequeno. E uma criança diz, isto é gigante. Com isso entende-se onde está a diferença. O absoluto é a medida, está definida em alguma parte. Com base nisso, meça alguma coisa, alguma magnitude. E relativo, isso é mais ou menos alguma coisa. Isso é mais ou menos 1 metro. Vamos deixar de brincadeiras, Mencionei que falaríamos sobre umidade. Vamos falar sobre o que temos diariamente ao nosso redor. A umidade relativa. Escutamos no rádio, na TV, nas notícias e na previsão do tempo. A umidade relativa é a relação entre a pressão parcial do vapor de água realmente existente. Neste caso, a pressão parcial do vapor de água e a pressão de saturação máxima possível à temperatura do ar. Sim, esta pressão de saturação significa que, com diferentes temperaturas, o ar pode absorver diferentes quantidades de umidade. Quando esfria e as temperaturas caem, o ar absorve menos umidade e temos um porão frio. No verão, quando faz calor, o ar absorve mais umidade e então a coisa muda completamente e sentimos que está seco e que falta umidade. Esta é uma magnitude com a qual sempre convivemos. Tem também o que eu mencionei antes, o valor absoluto. Veja o instrumento. Talvez você tenha algo assim em casa. Vemos que indica 66%. Isso é a umidade relativa. O dispositivo pequeno é relativamente preciso. O grande é um instrumento de medição que está calibrado, que indica 65,2,3 dependendo da corrente de ar, pois a umidade do ar não é distribuída uniformemente na sala, mas depende do fluxo, de onde vem o ar, em que canto tem mais umidade, etc. Como podem ver, temos uma pequena diferença, mas é isso, é o que podemos medir diariamente. A umidade absoluta do ar. Isto é, a umidade absoluta é basicamente o volume de ar, ou seja, um volume, relacionado com a massa de vapor de água, ou seja, a concentração real de vapor de água no ar. Se eu tenho 1 metro cúbico, tenho que medir quanto vapor de água tem nesse metro cúbico. E então tem a umidade absoluta, não a relativa. E isso às vezes é problemático para medir. Talvez você pense, mas que coisas estranhas e complicadas ele conta. Pode ser medido? Sim, pode. Por exemplo, eu posso, com algo assim. Isso é um sensor pequeno que é composto por 2 eletrodos que eu insiro na terra do meu cacto. E aqui em cima, com uma eletrônica de avaliação como Arduino, ESP ou qualquer outra, posso ler os dados e posso calcular a quantidade de umidade na terra.
Precisa ou não de água? Também pode ser feito de outra forma. Eu vou mostrar. A água é condutora, pelo menos a água que temos. Quanto mais fundo você o submergir, menor será a resistência de um eletrodo para outro. Isso eu posso medir isso com um medidor de ohms. Também tenho a possibilidade, ou aqui de forma mais fácil, vamos começar com isso. Isso é um sensor de chuva. Encontramos alguns eletrodos interligados. Agora, se eu colocar uma gota de água nele, então une os eletrodos com uma resistência. Isso posso medir, analisar e visualizar isso na tela. Posso medir a umidade relativa com algo assim. Por um lado, para a compensação, já que dependemos da temperatura, integra um termômetro de uma medição de umidade do ar. Isto eu conecto em minha eletrônica, em meu computador ou em qualquer outra coisa e meço. Ou, muito moderno e mais pequeno, mesmo com o módulo de rádio que podemos distinguir pela antena. E se retiro, encontramos o sensor, desta vez em azul, que mede os dados de umidade e temperatura. Grava e depois os envia através do módulo de rádio. Tudo isso faz. A pergunta que surge é: o que eu faço com algo assim? Eu trouxe aqui um pedaço de madeira. Agora eu posso pegar este sensor e colocá-lo em cima, mas não é engraçado. E com algo assim, não posso fazer nada. Se eu quiser medir a umidade na lenha, e isso é importante, porque se tiver muita umidade, não devo usá-la, já que gera muitas partículas finas e gases de combustão. E tenho que ver o que acontece. Este é o exemplo de muitos onde a umidade do ar é importante. Outro exemplo é a agricultura. Se tenho trigo, também tenho que saber a umidade. Ou outras coisas que quero armazenar. Se tiver muita umidade, pode mofar. Bom, se eu pegar agora esse trigo, ele está um pouco mais úmido e nem barulho faz. Como faço para medir? Não posso fazer com algo tão primitivo como isso, ou qualquer coisa parecida. Não consigo nem medir com o meu medidor. Se o insiro aqui, me mostrará algum valor, mas certamente não é a umidade que este grão tem. Como devo fazer? Existem diferentes métodos. Este eu não preciso. Por exemplo, tenho que usar um forno. Se, por exemplo, isso for aquecido e medido de antemão, com muita precisão. Os miligramas, a milésima parte de um grama. Quanto pesa? Isso que eu quero medir. Esses grãos de trigo, então os aquecemos por um tempo definido ou estaria atento quando já não haja mais nenhuma mudança. Então, o líquido que tem evapora. Depois de evaporado, ou seja, isto está completamente seco. Então, sei que já não tem mais umidade. E agora tenho que medir quanto pesava antes e quanto pesa agora. Então saberei quanto peso de água evaporou. E poderei determinar a partir do peso seco quanta umidade tinha antes de ser processado ou antes de secar. Existem diferentes coisas. Em muitos campos, também nas construções, imagine que temos um porão úmido. É necessário poder medir isso. Tem outros métodos. Não podemos sempre aquecer e pesar antes e depois. Existem outros métodos, embora eu pudesse pegar uma pequena amostra. Todos esses instrumentos de medição são muito importantes para a indústria, comércio e serviços de inspeção. Sempre que for necessário determinar a quantidade de umidade em um material, geralmente é a umidade absoluta. Depois é analisado se pode ser assim ou se deve estar mais seco, ou temos que fazer alguma coisa. Muito importante, a umidade não pode ser medida com o dedo. Bom, em um copo de água sim, mas não em um material. Precisamos de técnicas e instrumentos que meçam com muita precisão e seja fácil de usar. Isso foi o que eu analisei.
So, was ich jetzt hier in der Hand habe, Bom, o que tenho aqui na minha mão é pequeno, mas fino. Messgerät Um testador medidor de MOV da PCE com a referência PMI-1BT para Bluetooth. Das Teil hat nämlich keine Anzeige, kein Display. O equipamento não possui tela, portanto é necessário um smartphone, tanto para Android quanto para iOS. Existem aplicativos que você pode baixar na internet. Ich hab's hier damit. Ou você também pode instalá-lo em um tablet Android como este, para que você possa ver melhor. Lá também funciona sem erro. A instalação é muito fácil, basta fazer o registro e pronto. Das ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit. Serve para medir a umidade de diferentes materiais em diferentes materiais. So, ich kann es ganz Bom, mal zeigen. eu vou mostrar. Antes limpei a mesa um pouco e Und das Tuch da ist. este pano ainda está muito úmido. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Display Agora preciso fazer que a câmera capture a tela e o pano, para que possamos ver ao vivo e sem truques. ohne Tricks. So, jetzt gehe ich hier drauf. Agora coloco aqui Zeigt mir e me indica que está molhado e que posso continuar limpando. noch weiter putzen. So, genau so Da mesma forma, posso tentar medir a umidade da superfície deste pedaço de lenha. versuchen zu messen. Und Sie sehen also Podem ver que não dá muito, isto está bastante seco. relativ trocken. 0,4. 0,4%, dependendo de onde e como colocamos 1,3. Ich habe hier Weizen mitgebracht. Eu trouxe aqui um pouco de trigo. Ainda não plantei nada este ano. Der ist feucht, den habe ich mal Está úmido. Eu reguei um pouco ele. Se insiro, então aumenta imediatamente. getrockneten. E aqui tem o trigo seco. Wenn ich da rein E se insiro aqui, observamos que está muito mais seco. trockne. Also, es ist Como podem ver, é extremamente fácil. Acende e se conecta com o aplicativo e já podemos medir. diese Messungen. Posso armazenar essas medições. Der Messbereich von Tem uma faixa de 0% de umidade, acabamos de ver. hoch bis. E sobe até 100%. Vou ver se consigo com o meu pano. Ah ja, wenn ich da Bom, sim, se coloco ele no centro, onde está mais úmido, chega a 100%. ein Datenexport Os dados que obtive podem ser exportados no formato CSV, PDF ou JPG. oder auch als JPEG. Das Ding wird É alimentado por pilhas. Aqui está o compartimento para as duas pilhas. Zellen rein und damit kann ich Com isso, podemos medir em qualquer lugar a umidade do ar. Desculpe, não a umidade do ar, mas determinar a umidade da superfície de um material. ich kann es auch mal auf die Hand haben. Também posso colocá-lo sobre a minha mão e poderão ver 100%. 100%. Dá pra ver que tenho medo da câmera. Okay, nicht wirklich. Não é bem assim. Agora vamos sair daqui e antes salvamos. Die Messung raus und da haben wir hier Aqui temos a interface do aplicativo. Se retira a lenha, poderão vê-la melhor. das auch besser erkennen. Also Temos conexões porque está verde. rechts messen, das ist À direita temos a medição, o que vimos antes. Nos valores de medição, posso recuperar os dados guardados. ich habe mir Hilfe. Posso dividir e tenho uma ajuda. E posso selecionar a exportação. Kann ich also jetzt sagen, Aqui, posso selecionar os dados que medi e que quero exportar. E também em que formato. Format. Sehr schön, sehr klein. Muito bonito, muito pequeno e muito prático. Posso levá-lo comigo e medir uma superfície e determinar a umidade absoluta. Da die absolute Feuchte ist. Was Algo que encontramos frequentemente em empresas agrícolas ou em empresas que processam alimentos ou em moinhos. oder in Mühlen oder so etwas. Man muss vom Getreide die É medir a umidade do grão. Por exemplo, também na compra e venda tenho que saber a umidade que tem para determinar se devo secá-lo. der Preis, der hängt E o preço também depende da umidade. Se tiver muita água, o comprador dirá que não quer pagar pela água, que quer comprar bem seco. so und dann müssen beide Seiten ein Ambas as partes devem ter um valor fiável. Para isso, tem aqui o PCE ou GMM10. Este é um medidor de umidade de grãos para 15 tipos diferentes de grãos. unterschiedliche Getreidesorten. Die kann ich einstellen hier über Posso ajustar aqui com os botões 7, mais e menos. schnell. Ich E vai bem rápido. Eu apenas insiro, agito um pouco, preencho até o topo e depois tenho que pressionar. so, jetzt will ich mal sehen, ob ich das schaffe. Vou ver se funciona. Aqui podem ver como tem arroz. Isso é o que sobrou do almoço. Man sehen. Und wenn ich jetzt hier den Behälter Se eu agora pressionar o recipiente para baixo, kann man nicht mehr sehen. agora não está visível na tela. Espere um minuto. Agora pressiono para baixo e agora podemos ver o valor que está na tela. 12,4
tem 12,4% de umidade. Also, ich meine, viel einfacher geht. Não poderia ser mais fácil. Um instrumento de altíssima precisão e podemos medir realmente o teor de umidade. Feuchtigkeit E o teor de umidade absoluta que meus cereais têm. in meinem Getreide und dann kann sich Händler und Então, o comprador e o vendedor, e talvez também no armazém de grão, poderão determinar se é necessária mais secagem. getrocknet werden muss. Es besteht ja immer die Gefahr, wenn es Existe o perigo de que, se houver muita umidade, se forme mofo, algo que seria muito sério. O GMM10 da PCE é funcional. Parece uma câmera de foto, mas faz muito mais. mehr und kommt in É fornecido em uma bolsa de transporte. Posso colocar em volta do meu pescoço e ir ao silo para ver como estão meus cereais. macht mein Getreide so. Hier habe ich ein Aqui tenho uma balança de umidade da PCE, modelo MA200. Está disponível em várias versões e aqui tenho a versão MA200. Ela faz uma coisa muito boa. und zwar Temos uma faixa de 0 a 200 gramas. 0 bis 200 Gramm. É assim por dentro. Aqui embaixo tem um protetor de vento e uma bandeja. Windschutz und eine Schale Está conectado a uma balança muito precisa que está aí embaixo. innen drin. Und oben Acima, na tampa, encontramos uma lâmpada halogênica circular. Não serve iluminar e evitar o trabalho difícil, gemacht wird, nein, mas para aquecer a amostra. Isso é importante. Agora vou explicar o motivo. gleich noch auch warum. Primeiro, quero colocar alguma amostra nesses pratinhos Tellerchen da, etwas que vão fornecidos. Tenho aqui trigo. Eu umedeci ele um pouco. Penso que feucht gemacht. Der hat sich, chegou a ter 60% aqui no estúdio e deve ter secado um pouco. wird ein bisschen getrocknet sein. So, den kann Esse agora já posso colocar aqui dentro, assim. eingestellt Eu já ajustei antes este aparelho. schon Depois vou mostrar os ajustes. einstellen. Ich möchte Agora ligo. Uma observação está inclinada para que a câmera focalize bem. nicht drauf kommen. Isto não está certo, deve estar na horizontal. Atrás vai embutido um nível de bolha para nivelar a balança. Damit man es wirklich eben stellen kann. Agora vamos começar. Aber mal. Agora vemos aqui como está iluminado. Esse é o tubo que tem. Diese Röhre, die da drin ist, Agora esquenta. Pode aquecer até 200 graus Celsius e também possui um temporizador. zeitgesteuert sein, Vamos falar sobre o princípio de medição. Se coloca um material úmido, ablege. então pesa automaticamente com precisão de 1 miligrama, ou seja, 0,001 grama. 1 milésimo de grama. Gramm. Tausendstel Gramm. Und Então se aquece a uma temperatura definida, aqui ajustamos a 120 graus Celsius. hier ist jetzt eingestellt 120 Grad Celsius. Dann E depois mede, mais precisamente pesa. gewogen. Wenn wir Aqui indica uma porcentagem, mas posso mudar. umschalten, Por exemplo, a indicação de peso. Podem ver como o peso diminui, geht runter. Der zählt runter. Warum porque pesa menos. Este é justamente o princípio. Prinzip dabei? Pegamos um material úmido, pesamos e depois aquecemos por um determinado tempo. Eine definierte Zeit aufgeheizt. Posso ajustar o tempo, 1 minuto, 4 minutos, 8 minutos. Minuten. Posso ajustar manualmente e isso faz mais sentido, ajustar automaticamente. Lassen. Und zwar A eletrônica aqui dentro verifica se há alguma variação, ou seja, se a amostra perde peso. prüfende Gut noch leichter wird. Wenn es über eine Se não perder peso durante um certo tempo, já não evapora a umidade e está seco. E se está seco, então se compara com o peso final, o peso seco e o peso inicial, o peso úmido da amostra. Gewicht der Probe Então posso calcular os gramas de água evaporados. am Wasser sind verdampft, E assim de alto era, com base no peso da matéria seca, a umidade da amostra. der feuchte Anteil da drin. Esse valor é indicado e podemos visualizá-lo na tela. Hier geben lassen. Como comentei, possui diferentes possibilidades de ajuste. Möglichkeiten der Einstellung. Para mim, fez muito sentido deixar que a máquina trabalhe e dizer: olha, quando não há nenhuma variação é porque está seco e já pode parar. Ist das Zeug trocken, dann kannst du ruhig aufhören. Tudo isso pode ser transferido por meio de uma interface serial na parte traseira, para o seu controlador, ou para seu computador, ou para sua memória externa. Übertragen und
Então você tem a possibilidade de obter séries de medição. Normalmente é necessário repetir a medição. mehrfach durchführen. Es kommt auf Depende do número, ou seja, ao repetir 2 ou 3 vezes para um determinado material. diese Sachen macht. So, und das war E isso é tudo. Agora vemos que aqui conta, also hier pouco a pouco para cima. langsam hoch. Wir haben Algo aconteceu. nicht getan. Provavelmente terá saído umidade da amostra nos grãos de trigo, Weizenkörner como consequência do calor. hat ausgetreten durch diese Erhitzung. Und Agora vemos que estamos em 17,62,65 gramas. Descende rapidamente. Significa que está evaporando muita água e não acabou. verdampft, ist noch nicht fertig. Aqui em cima vemos o tempo de secagem. Die schon dabei ist. 3 minutos e 16, 17, 18 segundos. Daneben Ao lado encontramos a temperatura que defini. Essa eu posso ajustar manualmente. Essas configurações ficam salvas mesmo depois de desligar. Para que, caso eu faça as mesmas medições com o mesmo material, bastaria ligar e não ter que me preocupar com nada. Então, pressione o botão depois de introduzir a amostra. Probe eingelegt hat und gut ist. Ok, vamos ver quanto resta. Braucht ihr noch? Bom, uma sopa também demora para ferver. Dauert ja auch. Como deve determinar a diferença de peso entre a massa úmida e a massa seca com altíssima precisão? Feuchtprobe und der Trockenprobe bestimmen muss. É possível calibrar o aparelho. Para isso, são fornecidos pesos de calibração. Gewichte dabei. Und komm raus. Esta é a sua aparência. Este é um peso de 100 gramas. Gewicht. Und ein zweites. E um segundo peso de 100 gramas com o qual podemos calibrar periodicamente a balança. Die Waage neu kalibrieren. Esses pesos de calibrações precisos de 100 gramas normalmente não são adicionados em balanças convencionais. Faz sentido que sejam adicionados. Isso permite que qualquer usuário, por suposto para o âmbito profissional, porque quem usa isso em casa para controlar o trigo? Mas em laboratórios que conta com estes aparelhos e utilizam como ferramentas. Ja, als Werkzeug dienen. Aí faz sentido. E essas pessoas estão preparadas para trabalhar e dizer, eu vou calibrar. Zu sagen, okay, ich kalibriere das neu. Neu A calibração básica é muito fácil. Basta pressionar o botão Reset por alguns segundos e entrará no modo de calibração. dann ist in seinem Kalibriergrunde O resto é automático. wieder automatisch. Agora quer me deixar com raiva. Está dizendo que estamos no estúdio E. Vou fazê-lo mais devagar do que antes, quando fiz um teste. Mas podem ver como o valor cai. Acho que o princípio de medição fica claro. Tomo uma amostra úmida sem importar a quantidade, até a faixa máxima de 200 gramas. Reinlegen. Es darf natürlich Não deve ser muito alta. Também não deve ter várias camadas. Pode ser que a camada mais baixa ou finalizou, que a camada do centro não seque igual a camada externa. wie die äußeren. Bom, vemos aqui que temos um peso de 15,751 gramas. 1 Gramm waren wir Final. Não houve alterações. Änderungen mehr. Temos 79,88%. Isso atende às minhas expectativas. Se abrirmos agora, Und wenn wir jetzt aufmachen, podemos ver dann sehen wir hier, que o material está seco. Não toco com a mão. Talvez vocês podem ver, é que o grão seco é mais claro. dieses getrocknete ist E este daqui é mais úmido, tem mais água e nem sequer quer sair. Enquanto esse desliza porque está mais seco. einfach getrocknet raus. Com isso, estamos em grau, Damit sind wir in der Lage, com apenas um processo de aquecimento e uma pesagem precisa, hochpräzises de determinar o teor de umidade que possui uma determinada amostra de material. in dem Probenmaterial vorhanden ist. Uma ideia fantástica e principalmente a inicialização. Muito fácil e o menu também. Und die Menüs sind alle selbsterklärend. Was ich hier in der Hand habe, O que tenho aqui em minhas mãos parece ser uma ferramenta de defesa, mas não é. sondern es sind Elektroden, São eletrodos que podem ser desparafusados e trocados, inclusive por alguns mais longos. Com ele, podemos determinar apenas a umidade dentro do material, denn die werden, porque são introduzidos no material. und wenn ich jetzt dicke Se temos uma madeira mais grossa, devemos usar eletrodos mais longos, que também são incluídos na remessa. mal wie das geht, Agora vou mostrar como funciona. Primeiro, coloco ele aqui em cima. O martelo já está integrado.
treibe sie jetzt in das. e introduzo no material a ser medido. Wenn ich am Anfang die Se eu inserir apenas 2 ou 3 centímetros, então meço apenas a borda, a umidade absoluta da borda. wenn ich den Kern messe, Se eu quiser medir o núcleo, tenho que usar eletrodos longos e penetrá-lo mais profundamente. wenn ich ein Se eu quiser obter um valor médio, então penetro até 1/3 da espessura do material, o que me permitirá ter um valor bastante aproximado. angenäherten Wert. Ja, die Verbindung A conexão é feita através desse cabo para esse transmissor. der Sender Ele envia os dados via Bluetooth para um aplicativo Android ou iOS. oder iOS-Gerät und die heißt hier Se chama PCE WMT200. die, A conexão ativa é indicada por esse símbolo verde. É muito fácil. das Gerät, O dispositivo procura conexões Bluetooth. das Gerät meldet sich, Uma vez encontrado, estabeleça a conexão, abre o aplicativo e diz: procurar dispositivo conectado. Estes são encontrados e exibidos imediatamente. Seleciono e pronto. was muss ich jetzt O que devo fazer agora? Pois medir. Para isso está. Geschichte? Ich gehe hier auf Messen, Entro na medição e agora o dispositivo deve saber o que será medido. was der dann, Uma sopa? Aço? Não, isso não pode ser medido. aber in welcher Mas qual o tipo de madeira ou de materiais de construção? und dazu geht Para isso, entra aqui em material. dieses Messmaterial und da sehen Sie hier Agora podem ver que temos outros materiais de construção: madeira branda e madeira dura. und ich hoffe mal, Espero selecionar corretamente. Pinho. mit Kiefer. So, jetzt habe ich Kiefer Bom, ausgewählt. agora selecionei pinho e posso iniciar a minha medição. Ele me pergunta se quero salvar e, com certeza, Messen. Der Messvorgang läuft. o processo de medição está em execução. Você pode ver a barra de progresso. E pronto, finalizado. Temos uma temperatura de 23 graus Celsius e uma umidade absoluta de 35,6% nesse material. Bräuchte in diesem Material. Das war doch einfach. Fácil, verdade? Ja, genau. So, Bom, diese Messung kann ich esta medição podemos salvar, transferir ou editar. Posso exportar e, portanto, na verdade, sou autossuficiente porque o equipamento possui sua própria bateria. es hat auch ein Ladegerät. O conteúdo da remessa inclui um carregador. Isso me permite fazer várias medições de longa duração na minha oficina ou na minha carpintaria, sem consumir minha bateria. Brauche ich die Batterien nicht zu verbrauchen. So, Também está incluída uma maleta com a qual posso entrar na floresta e verificar a lenha que compro. einkaufen will, messen, was Sache ist. So, gucken wir nochmal hier. Vamos ver isso ainda. Vou fazer um segundo teste. Nach DIN De acordo com a norma, deve penetrar longitudinalmente, mas o profissional faz conforme considera correto. richtig hält, das weiß aber jeder, Cada um sabe melhor besser als ich. e sabe melhor que eu. Ruhig mal. Fiquei quieto porque faz barulho. Gehen wir hier wieder raus aus der Messung Agora saímos da medição und starten eine neue e começamos uma nova. Material. Devemos determinar o material a ser medido. Se bem me lembro, o interior deveria ser faia. sein. Da haben wir Buche Aqui temos a faia. und starten jetzt hier Agora começamos a medição. und dann wieder. E agora confirmamos novamente. Vemos como agora mede e determina a umidade da madeira de faia. Buchenholzscheit und sagt, das sind E diz que tem 28,6% com 23 graus Celsius. also sehr einfach. Bom, um manuseio muito fácil e, Ja, im Grunde Idiot. realmente sem erros, com resultados de medições muito fiáveis, que me permite saber a umidade do material que trabalho, compro ou vendo. Ich kaufe, welches ich verkaufe und so weiter. 4 medidores da PCE com os quais você pode determinar a umidade absoluta dentro e fora dos materiais. Bestimmen kann. Angefangen Começamos com este equipamento pequeno e funcional PCE PMI 1BT, um testador de mofo com o qual podemos determinar a umidade superficial. bestimmen kann. Es hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Integra uma interface Bluetooth com a qual podemos transferir os dados para um dispositivo Android ou iOS, onde podemos processar, salvar, transferir, etc. E também exportá-lo em formato CSV, PDF e JPG. É alimentado por 2 pilhas incluídas na remessa. Bedienung haben Sie gesehen. Como você viu, a operação é muito fácil. Nächste Gerät. O seguinte equipamento é um medidor de umidade de material, com a referência PCE GMM10. É um medidor de umidade de cereais, assim também pode ser chamado, para 15 tipos diferentes de cereais.
que podem ser selecionados através dos botões do equipamento. Possui uma tela grande e mede praticamente ao instante. A umidade possui compensação de temperatura, portanto, a medição é muito precisa. Depois de ter enchido o recipiente. E logo, o grande dispositivo que vemos aqui da PCE, o MA200, possui faixa de medição de 200 gramas. A amostra é colocada sobre bandeja que vão fornecida na remessa. Então, a amostra é aquecida e o peso é determinado ao iniciar e ao finalizar o tempo de secagem. E com isso, a umidade do material é calculada. Possui interface serial que permite transferir os dados. Também possui memória interna para 15 programas de secagem diferentes. É calibrável pelo usuário, já que inclui os pesos de calibração. Agora, o mais recente equipamento da PCE, o modelo WMT200, inclui um transmissor Bluetooth para transferir os dados para um aplicativo Android ou um dispositivo iOS. Lá podemos analisar, visualizar e editar os gráficos. Está programado para 44 tipos diferentes de madeira, ou seja, para madeira branda e madeira dura. Pode ser utilizado a rede elétrica, embora integre uma bateria. É bastante móvel, você pode levá-lo para a floresta ou para a serraria. Lá você pode obter os valores e analisá-lo posteriormente. Possui também compensação de temperatura. 4 dispositivos com os quais você pode determinar o teor de umidade de materiais da indústria e na economia. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pce-instruments.com.